Pessoal, mais um programa aqui, Direito no Quarto. Sou Márcio Caldas e eu tenho um quarto de horas, 15 minutos, para ministrar uma dose de direito penal, processo penal, administrativo, constitucional. Bom, hoje eu vou dar continuidade à última gravação que eu fiz, que eu comecei a falar sobre extinção da punibilidade. E eu cheguei e terminei falando que era possível haver crime e não haver punibilidade. Ou seja, punibilidade não seria um direito absoluto do Estado de punir. Então a gente vai dar prosseguimento a esse tema, falar sobre punibilidade, porque é possível haver crime e não haver punibilidade. Eu trouxe um conceito tripartido de crime. No programa anterior, eu falei desse conceito analítico que prevalece dentre os estudiosos e na jurisprudência. Mas, só a título de observação, há quem entenda que para falar em crime tem que estar reunidos 4 elementos: a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e também a punibilidade. É um conceito quadripartido de crime, mas é um conceito mais ultrapassado, não prevalece, ok? Bom, a gente tem que entender que quando o juiz estiver diante de uma causa que tenha excluído a punibilidade, ele deve declarar extinta a punibilidade a qualquer momento. Como assim? Existem ações penais que são iniciadas contra aquele acusado e, no final, o juiz dá uma decisão definitiva, chamada de sentença, julgando procedente o pedido do promotor, condenando o acusado, ou julgando improcedente o pedido do promotor, absolvendo aquele acusado. Mas pode ser que a decisão do juiz seja uma decisão definitiva, mas que não seja uma sentença, seja apenas uma decisão terminativa de mérito. Como assim? Uma decisão que reconheça extinta a punibilidade pela prescrição, por exemplo. Então, o juiz não está nem condenando, nem absolvendo, mas ele percebeu que já passou tanto tempo que o Estado já perdeu o direito de punir aquele indivíduo. Logo, o juiz, a qualquer tempo, não precisa esperar o final do processo. O artigo 61 do CPP determina que a qualquer tempo o juiz declare extinta a punibilidade se tiver ocorrido uma causa que exclua a punibilidade. Pode ser até de ofício. O que significa isso? O juiz nem precisa ser provocado. Mesmo que ninguém peça, o juiz, reconhecendo a causa de extinção da punibilidade, vai lá e declara extinta a punibilidade. Bom, vamos ver o que a gente conseguiu separar para vocês aqui. Vamos ver. Uma questão que geralmente é muito debatida e acaba sendo ventilada em concursos públicos, exame da ordem dos advogados, concurso público em geral, é sobre a natureza do rol de causas que extinguem a punibilidade. O Código Penal, o artigo 107, traz um rol de causas que extinguem a punibilidade. Todas aquelas hipóteses vão levar à extinção da punibilidade sem que o juiz condene ou absolva o réu. Aquelas causas que estão elencadas naquele rol são causas que estão previstas em números clausos, ou seja, apenas aquelas hipóteses, ou existem outras hipóteses além daquelas. Perguntado de outra forma, aquele rol do artigo 107 é um rol taxativo, um rol meramente exemplificativo? Se você diz que é um rol taxativo, é só naquelas hipóteses que a gente pode falar
em extinção da punibilidade. Mas se você conclui que é um rol exemplificativo, além daquelas hipóteses, pode haver outras. E não há dúvida, não há discussão. Aquele rol previsto no artigo 107 do Código Penal é exemplificativo. Então temos aquelas hipóteses legais de exclusão da punibilidade, da extinção da punibilidade, não vamos confundir os termos, mas temos também, na parte especial do Código Penal, por exemplo, no crime de peculato culposo, parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal, diz que extingue a punibilidade, se pagar, ou reparar, ou restituir o objeto material daquele peculato culposo, isso vai acarretar a extinção da punibilidade. Então, calma aí. A parte geral do Código Penal, que é do artigo 1º ao artigo 120, tem em seu artigo 107 um rol, o principal rol de causas que acarretam a extinção da punibilidade. Mas se você for fora da parte geral, já na parte especial do Código Penal, que é a partir do artigo 121 do Código Penal, nós temos o crime de peculato culposo, e lá no parágrafo 3º do artigo 312 traz a hipótese de extinção da punibilidade que eu já mencionei. Fora do Código Penal, existem outras hipóteses legais que autorizam a extinção da punibilidade. Por exemplo, se pegar a Lei do Juizado Especial, Lei 9.099 de 95. Essa lei, no artigo 74, prevê que a composição civil entre autor e vítima de um crime, homologado pelo juiz, equivale à renúncia. Renúncia é causa de extinção da punibilidade. Transação penal, prevista no artigo 76. Suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89. Se houver o cumprimento das condições, das medidas que foram aplicadas e das condições que foram impostas, depois do período de prova, vai acarretar a extinção da punibilidade, sem o sujeito precisar cumprir pena. Se você pegar fora da lei, ou seja, tem uma hipótese que não está prevista na lei, mas que foi reconhecido pela jurisprudência. Uma hipótese supralegal. Supralegal porque não foi criado pela lei. Isso foi criado pela jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula 554, 554, que determina o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Bom, nota-se que que a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal não fala nada em extinguir punibilidade. Está dizendo que o pagamento do cheque não vai obstar o prosseguimento da ação penal, se esse pagamento ocorreu depois do recebimento da denúncia, ou seja, depois que iniciou a ação penal. Mas, interpretando-se essa súmula a contrário senso, a gente consegue extrair a conclusão de que se o pagamento do cheque sem fundo foi feito antes do início da ação penal, referente à figura do estelionato equiparado, de emitir cheque sem suficiente provisão de fundos, crime do artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a súmula fala, olha, se pagou depois do início da ação, não obsta o prosseguimento da ação. É isso que está escrito textualmente. Mas, interpretando-se a contrário senso, a gente conclui que se pagou o cheque sem fundo antes do início da ação penal, extingue-se a punibilidade. Não está escrito na lei. Isso é uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Ok? Bom, dito isso, e a gente controlando o tempo aqui, porque fazer direito num quarto de hora é complicado, porque os temas são muito fecundos, né? Mas a gente tenta, tá?
Vamos falar do rol, desse rol que está no artigo 107 do Código Penal. Se a gente pegar a primeira hipótese, está no artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Quem é o agente que a lei está se referindo? É o autor do crime. Seja investigado, seja indiciado, acusado, condenado, apenado, já está cumprindo pena, não interessa. Em qualquer momento, havendo a morte do agente, tem que extinguir a punibilidade. Porque não vai poder passar esse direito de punir para seus herdeiros. A morte tudo apaga. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 45, que traz os direitos individuais e coletivos fundamentais, diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Só a obrigação de reparar o dano, a perda de bens, pode ser executado no patrimônio recebido pelos herdeiros. Né? Dentro dos limites da herança, pode até ir lá cobrar o ressarcimento do dano causado por um crime. Né? O cara roubou meu carro, além do crime, tem o ilícito civil. Cadê meu carro? Estou no prejuízo. Então você pode cobrar do criminoso. Ele morreu, você cobra dos herdeiros, desde que os herdeiros tenham recebido patrimônio deixado pelo criminoso já extinto, morto. Mas a pena não pode. Pena não pode passar. Então morreu, não tem pena. Agora é curioso saber, se perguntar, se apaga todos os efeitos de uma eventual condenação. Então ele foi investigado, foi indiciado, denunciado, começou a ação penal, veio a sentença condenatória, foi condenado, ele estava aí para cumprir o mandado de prisão, ou já estava cumprindo pena, não sei. Eu sei que já tinha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, por um crime de roubo de um veículo. Um veículo em que a vítima não tinha segurado o veículo. E o carro sumiu, foi para o Paraguai, foi para a Bolívia, nunca mais viu o carro. O juiz penal condenou o camarada pelo roubo, aplicou lá 5 anos de pena. E ele morreu. Essa morte vai apagar os efeitos penais da sentença penal condenatória. Mas a sentença penal condenatória, ela produz efeitos extrapenais. Por exemplo, ela torna certa a obrigação de reparar o dano. O valor desse carro subtraído pelo criminoso é devido pelo criminoso. O criminoso, além de pagar pelo crime, a responsabilidade penal, ele tem que pagar pelo dano causado também, responsabilidade civil. E a própria sentença, a sentença condenatória, ela mesma vai ter o efeito de servir como título executivo judicial para obrigar o camarada a pagar a vítima o valor do carro. Ele pode ter morrido. Bom, morreu. O direito de punir, os efeitos penais se extinguem. Mas só que o efeito civil gerado por aquela sentença penal condenatória não fica extinto, não. Ok? Bom, então a gente vai encerrar nosso bate-papo por aqui, nosso tempo está esgotando. Eu só vou deixar a pergunta no ar. Bom, e se ele morreu, foi declarada extinta a punibilidade, processo arquivado, depois descobre-se que ele está vivo e que a certidão de óbito era falsa. E aí? Reativa o processo? Ou morreu e já era? Próximo bloco a gente vai desvendar esse mistério. Um abraço a todos. Dê uma clicada lá no dedinho, vamos dar uma curtida, assine meu canal, me acompanhe no YouTube e até a próxima.